Crianças encontram uma sala secreta escondida atrás de uma estante em sua casa. Então, as coisas ficam estranhas. O adolescente e seu irmão mais novo estavam avaliando sua decisão. Eles deveriam entrar naquele espaço atrás da estante ou ligar para os seus pais? Eles devem obter ajuda? Eles reuniram coragem e deram um passo para dentro. O que eles viram os deixou pasmos. Eles encontraram uma escada em espiral que nunca tinham visto antes. Eles devem descobrir para onde ela vai ou não. Duas crianças encontram uma sala secreta escondida atrás de uma estante em sua casa. E então, as coisas começam a ficar bem estranhas. Quando uma nova família se mudou para sua nova casa, tudo o que conseguiam pensar era como eles eram sortudos. Era a casa perfeita. Quartos amplos, cozinha bem mobiliada. Cada um dos seus filhos teria seu próprio quarto. Os novos proprietários pensaram que tinham acertado na loteria. Foi uma mudança de ritmo e tanto. Aqueles eram os dias felizes, mas, infelizmente, eles não iam durar muito. Um dia os pais precisavam sair para resolver alguns assuntos importantes. Será que a gente deveria levar as crianças? Eles se perguntavam. Depois de uma rápida olhada na sala de estar, eles viram os dois adolescentes imersos em seus jogos. Vamos deixar eles se divertirem juntos, os pais concluíram. Eles pegaram seus casacos e fecharam a porta atrás deles. Eles não tinham como adivinhar que entre todas as emoções que seus filhos sentiriam naquele dia, diversão não seria um deles. Assim que a porta se fechou atrás dos pais, os adolescentes foram à loucura. Eles correram pela sala, puxando as camisas um do outro. Lutaram entre si. Foi tudo diversão e jogos até que um dos irmãos empurrou o outro pelas costas. Enquanto o adolescente empurrava seu irmão, ele agarrou a primeira coisa que as suas mãos tocaram. Eram as prateleiras da estante de livros da sala. Ambos os irmãos ofegaram. Aquela estante era um dos maiores trunfos da sala. Os membros da família a apreciavam assim como os livros que ela carregava. Também parecia bastante chique e fazia a divisão entre os quartos e a sala. E os irmãos estavam prestes a arruiná-la. Arruiná-la, na verdade, teria sido 1000 vezes melhor do que o que aconteceu a seguir. O batimento cardíaco do adolescente se elevou. Ele havia machucado seu irmão? Ele rapidamente dá um suspiro de alívio. Felizmente, seu irmão estava pendurado em uma das prateleiras da estante, que estava fixada na parede. Então, isso o fez parar dessa queda. Exceto que algo inesperado aconteceu. Os irmãos soltaram um grito de terror quando a estante começou a se mover em direção a eles. Será que o choque soltou alguns parafusos? A estante parecia que estava caindo na direção deles. Os adolescentes ficaram perplexos com o que estavam testemunhando. A estante não estava caindo sobre eles, estava se partindo ao meio. Sim, você ouviu corretamente. Nós a quebramos? Eles perguntaram um ao outro com os olhos bem abertos. Eles rapidamente obtiveram a resposta à sua pergunta. A estante ainda estava no mesmo lugar. Mesmo os livros não se moveram da sua posição. No entanto, o espaço vazio atrás da estante revelou algo altamente perturbador. Não havia parede e um espaço vazio e escuro os recebeu. Os adolescentes ficaram em silêncio. O que isso significa? Eles se entreolharam perplexos. Estava tão escuro que eles não conseguiram discernir o que estava escondido lá dentro. Mas mesmo sendo adolescentes, havia apenas uma coisa a se fazer sobre isso. Eles sabiam o que tinham que fazer. Os adolescentes eram curiosos por natureza, que não diriam não a uma pequena aventura dentro da casa, né? Eles estavam ficando mais animados a cada segundo. O que será que eles encontrariam no escuro? O mais velho correu para o seu quarto e voltou com uma lanterna e deu o primeiro passo para dentro. Mas o seu irmãozinho não se mexeu. O irmão mais novo ficou para trás. Mas depois de reunir um pouco de coragem, ele se juntou ao seu irmão mais velho. Bastou um passo para dentro e eles sabiam que algo estava definitivamente errado. Eles viraram a lanterna para todas as direções. À primeira vista parecia um quartinho minúsculo com paredes nuas para entrar. Mas eles sabiam que não era um quarto comum. Eles avistaram uma escada que descia no centro do quarto, uma estreita escada em espiral que nunca tinham visto antes. Onde será que essa escada os levaria? A animação estava desaparecendo. Os irmãos nunca souberam da escada. Será que seus pais estavam cientes da sua existência? Onde ela os levaria? Apesar dos seus medos, a curiosidade levou a melhor sobre eles. Eles marcharam lentamente pelos degraus.
Depois de alguns passos e muitas paradas, eles brandem suas lanternas à frente e ofegam. Eles se encontraram em uma pequena sala bagunçada, sem janelas, sem portas e sem luz. Talvez eles tenham parado em outra dimensão. Essa foi a única resposta plausível que encontraram para essa descoberta perturbadora. A lanterna iluminou algo no chão que fez seus corações dispararem. Mal sabiam eles que a sua aventura estava apenas começando. E no meio da sala havia uma caixa de madeira de aparência antiga. Os adolescentes nunca tinham visto essa caixa antes. O que será que havia dentro dessa caixa? Será que eles poderiam e deveriam abri-la? Para seu espanto, estava trancada com um cadeado pesado. Alguma exploração com o facho da lanterna revelou um colchão no canto e, pelo que eles estavam procurando, uma chave. Mas os outros que eles acharam jogados ao lado do colchão os fizeram pensar duas vezes. Em cima do colchão velho, um pouco de lixo estava espalhado aqui e ali, e alguns pequenos objetos estavam no chão, do qual eles tinham muito medo de tocar. Então a pequena busca dos irmãos deu uma guinada sombria. A decisão mais acertada seria voltar para cima e ligar para os seus pais. Seus pais poderiam nem acreditar neles. Os irmãos sabiam que a conversa soaria como uma brincadeira e nada mais. Um deles avistou um detalhe que logo os interromperia e aceleraria sua decisão. O irmão mais novo parou de falar. Ele apenas apontou para algo no colchão. O adolescente não conseguia ver o que ele estava se referindo. Uma banana fresca não poderia estar lá por mais de um par de horas. Isso significava que quem estava comendo aquela banana saiu da sala há pouco tempo e poderia até estar na sala naquele exato momento. Sentindo calafrios descendo pelas costas, eles se olharam e entraram em pânico. O que estava ao lado da banana era ainda mais perturbador. Ao lado da banana, a lanterna refletia em algum papel colorido amassado. Eles olharam mais de perto. A pele dos garotos se arrepiou. Eles não podiam acreditar em seus olhos. Era uma embalagem de doces. Uma embalagem de doces do Halloween que as crianças tinham ganhado apenas algumas semanas atrás. Mas como isso foi parar lá? Ninguém da família jamais entrou naquele quarto. Quem trouxe aquele doce para lá deve ter ido para o quarto vasculhando suas coisas, levando o doce voltado para esse quarto sem ser notado. Eles tinham que contar a seus pais. Os irmãos correram para cima em um frenesi, tropeçando em alguns degraus. O irmão mais velho pegou o telefone com a mão trêmula e ligou para os pais. Com uma voz abafada, ele explicou o que havia acontecido. Os pais não acreditaram no que ouviram. Eles não sabiam que o que os esperava em casa era ainda mais incrível. Os pais chegaram em casa e encontraram os dois adolescentes andando inquietos pela sala de estar. Uma rápida olhada na estante e eles entenderam que as crianças não estavam mentindo. Eles se aventuraram dentro do espaço escuro, descendo a escada e entrando no quarto escuro. Eles ficaram atordoados. Quando a primeira onda de choque passou, eles começaram a notar alguns detalhes ao redor da sala. Como aquelas bonecas velhas assustadoras, havia mais e mais delas a cada vez que eles olhavam ao redor, e muitas outras surpresas estavam esperando por eles. Eles sabiam que isso era difícil de acreditar e não sabiam o que fazer. O primeiro reflexo que tiveram foi pegar seus telefones e tirar fotos de tudo o que viram até agora. E não foram fotos bonitas. Eles começaram a fotografar primeiro o colchão, depois a chave e a caixa que, presumivelmente, ela deveria destrancar. Ninguém tinha visto nada daquilo antes. Finalmente, eles encontraram uma mini escultura de um elefante. Eles voltam a subir as escadas e todos se sentam na sala em silêncio. O que eles devem fazer agora? Como poderia haver alguém vivendo sob o seu teto todo esse tempo sem que eles percebessem? O casal começou a discutir suas opções. Eles ainda estavam chocados. No entanto, eles sabiam que precisavam de ajuda para descobrir tudo isso. Então eles levaram a questão para a internet. E as respostas que obtiveram foram bastante inesperadas. Eles decidiram postar suas fotos no site Ingur, com o nome de usuário 2 mordidas no Brownie. As respostas surgem na tela do telefone celular, que brilhava com aquelas notificações do site. As pessoas ficaram intrigadas, horrorizadas e viciadas na história. A postagem viralizou, mas as pessoas começaram a ficar desconfiadas. Nem todo mundo estava comprando essa história. Muitos comentários condenavam as fotos. Alguns disseram que as fotos eram falsas. Alguns outros disseram que foram postadas apenas para ganhar visualizações na internet.
Mas outros internautas tiveram outra preocupação em mente. As pessoas estavam preocupadas. Como é que havia uma pessoa que possivelmente andava pela casa sem que ninguém percebesse? E se essa pessoa fosse perigosa? E o mais importante, as pessoas estavam se perguntando: e se houvesse mais de uma pessoa escondida na minha casa também? Mas havia outra pergunta ainda na mente de todos. E a caixa? O que havia dentro dessa caixa? Infelizmente, isso nunca saberemos. Mas o que sabemos é, o que quer que fosse essa coisa, ela perturbou tanto essa família que eles chamaram a polícia. As fotos originais foram excluídas do site Ingur e a conta foi fechada. Mas houve uma atualização antes que a postagem desaparecesse sem deixar rastro. Saí para ir à casa de um amigo enquanto a polícia investigava minha casa. Eles não encontraram ninguém lá, disse o Duas Mordidas no Brownie. Eles nos disseram que a pessoa estava morando lá apenas temporariamente, o que não faz muito sentido para mim. Mas aparentemente ele entrava por períodos de tempo e depois saía por um tempo. Não havia outras entradas para a passagem secreta. Portanto, a pessoa estaria usando o quarto dos meus pais para acessá-la. As paredes são incrivelmente à prova de som, o que provavelmente é como nunca o percebemos. Fomos liberados para voltar hoje e, obviamente, não vamos ficar. Isso é apenas por precaução. Ele ainda acrescentou: meus pais disseram que nunca tinha permissão para voltar lá novamente. E acredite, eu tentei. Eles realmente entraram, limparam tudo e lacraram todo o lugar. Essa história foi relatada por muitos meios de comunicação. Duas Mordidas no Brownie ficou em silêncio desde então. O usuário não atualizou mais a postagem, o que nos deixou no escuro quanto ao que aconteceu em seguida. Bom, agora que você já conhece a história, as fotos parecem legítimas para você ou não? E o que você faria se estivesse no lugar dessa família? Essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo. Nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum novo vídeo. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.